Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se sentar, por favor. Estou muito feliz por estar aqui nessa noite, é um grande prazer estar aqui. Quero dizer inicialmente que eu não sou pastor, não sou seminarista, porém, sou advogado, sou professor e sou palestrante. E nas minhas palestras eu falo sobre direito empresarial. Eu falo direcionado aos empresários e para aqueles que querem obter algumas metas de realização nas suas empresas ou na sua realização pessoal. Por conta disso, o pastor conhecedor de tudo isso, desse trabalho que eu tenho feito, do trabalho que eu tenho feito junto às faculdades onde eu ministrei aula. Nós fazíamos os cultos nos intervalos de aula, nós fazíamos grupos de estudos dos jovens na faculdade, bem como eu também presidi por algum tempo o capítulo de jovens da DONEP. Nós fizemos grandes eventos com jovens, nós tivemos eventos de mais de 250 jovens na cidade de Vinhedo, na cidade de Campinas. Muitos irmãos que estão aqui, o Carlos, o Kiko foi um grande ajudador desse ministério da DONEP, e vocês bem sabem que nós tivemos esse trabalho. E o que nós fizemos? O convite que o pastor fez, eu peguei aquela palestra de direito empresarial e apliquei princípios cristãos a esse estudo, a essa doutrina. E como busco ser um estudioso da palavra, busco sempre a presença de Deus na minha vida, em tudo que faço, e consultando a Deus sobre o que deveria fazer hoje, Deus me diz claramente o que deveria dizer, e vou ser muito sério com vocês. Estou muito emocionado de estar aqui hoje, porque, na verdade, não faz parte dos meus projetos de vida pregar nas igrejas. Eu gosto de pregar lá no mundo, gosto de pregar lá fora. Não é aqui o meu ministério. O ministério não é pregar nas igrejas. Mas, muito feliz por estar aqui, eu tenho uma palavra de Deus para vocês hoje. Deus me incomodou muito a tarde toda, eu não consegui praticamente comer, assim, à tarde eu queria comer alguma coisa, eu não conseguia, Deus me incomodando o tempo todo. E eu quero dizer para vocês que a palavra de hoje vai se chamar, ou se chama, seu sucesso começa já. O seu sucesso começa já. Muito se fala de sucesso, muito se fala de obter êxito na vida profissional, na vida espiritual. Hoje eu estava assistindo na minha casa o culto da manhã, a escola dominical, e duas coisas me marcaram profundamente. Uma frase que o pastor Flauzino usou, de que a religião sem o sobrenatural é mera filosofia. E um comentário de uma irmã dizendo também sobre o ciclo de oração. Ela disse que as pessoas não conseguem ter o batismo do Espírito Santo porque elas não buscam como deveriam buscar. Isso, pensando em tudo isso à tarde, eu preparei essa palavra. Seu sucesso começa já. Nós temos vários tipos de sucesso. Sucesso profissional, sucesso emocional. Muitos casamentos destruídos dentro da igreja. E eu digo isso e posso dizer isso, e o pastor Marcos é testemunha, o pastor Flauzino também. Eu tive um período de crise no meu casamento. Um período de crise que durou aproximadamente 4 meses. E se não fossem os pastores Flauzino e o pastor Marcos, talvez eu não estivesse casado hoje. Porque eles me disseram o que eu deveria estudar, o que eu deveria buscar para que o meu relacionamento fosse um sucesso. Eu estava muito preocupado com o sucesso material, estava muito preocupado com o sucesso espiritual, sucesso profissional, e esqueci do meu casamento. E hoje eu me sinto novamente realizado emocionalmente. Nós temos vários tipos de sucesso. E para que a gente tenha sucesso, 2 coisas devem estar muito claras na nossa mente. A primeira, nós temos que estabelecer metas. Hoje, nada acontece
se você não tem um projeto, se você não tem um planejamento, se você não tem uma meta. Muito se fala a respeito de meta, mas poucos sabem como construir uma meta. Às vezes você diz assim: eu quero ter um lindo casamento. Isso é uma meta? Não. Eu quero ter muito dinheiro. Isso é uma meta? Não. Eu quero perder peso. Isso é uma meta? Não é uma meta. O que é uma meta? Meta é muito mais que isso. A meta, em primeiro lugar, ela precisa ser muito específica. Você tem que especificar a sua meta. O que você quer? O que você pretende ser? O que você pretende ter? O que você pretende alcançar? Se eu disser que quero ser rico, isso não é uma meta. Mas se eu disser a você, eu quero ganhar mais R$500 do salário que eu ganho hoje, isso é uma meta. Porque eu quantifiquei, eu especifiquei o que eu quero. O que você quer? Um casamento? O que é um casamento lindo para você? A minha noiva tem que ser assim, assim, assado. Uma mulher de Deus, uma mulher abençoada. Aí sim você tem uma meta. O meu marido tem que ser abençoado, tem que me acompanhar no meu ministério. Eu sou levita, eu gosto de cantar e eu vou viajar pelo Brasil todo. Deus já me deu esse projeto, me deu essa promessa. Então você vai ter que ter um marido que te entenda e que te apoie e que vá te ajudar no seu ministério. Então você tem uma meta. Eu quero perder peso. Isso é meta? Tanta gente que eu conheço que diz que quer perder peso, eu sou um. Toda vez que eu encontro o Luciano, eu penso, vou perder peso. Mas no dia seguinte eu já esqueci. Eu não me lembro mais. E aí, olho para ele de novo, no dia seguinte, já teve vezes que eu olhei para ele e na segunda-feira eu fui correr no taquaral. Mas no dia seguinte eu já esqueci da minha meta. Isso não é meta. A meta ela tem que ser específica. E eu vou te dar uma dica. O que você faz? Escreve a sua meta. O que você quer fazer? Escreva num papel para que você não se esqueça da sua meta. A minha meta é buscar o Espírito Santo. Amém, a minha já foi muito tempo e eu já consegui o batismo com o Espírito Santo e Deus me abençoou tanto depois desse dia. Mas eu busquei e eu colocava na minha Bíblia: eu vou ser batizado com o Espírito Santo. E eu ficava orando e jejuando, ia nas vigílias, ia no monte. Teve um dia que eu fiquei tão frustrado, que eu fui no monte e tinha umas 15 pessoas, 14 foram batizados e eu não. E o irmão dizia para mim: fale línguas estranhas. Eu quero sentir, eu não estou sentindo. Eu não quero forçar nada, eu estou buscando. E eu fiquei ali, e os irmãos ali, ficando comigo, porque todo mundo já tinha sido batizado, todo mundo queria ir embora, eu não queria, né? Mas buscando, isso era a minha meta. Então, especifique a sua meta. É interessante quando a gente fala de projetos, de plano, e eu vou pedir licença a toda a igreja, que eu vou usar exemplos do mundo. Não vou usar exemplos da vida, da Bíblia. Eu quero usar a Bíblia para outras situações. Mas como exemplo, eu quero deixar mais real, mais nosso dia a dia. O Mano Menezes, que é o treinador da seleção brasileira, e todo mundo sabe disso, todo mundo vê jornal e vê televisão, ele disse numa entrevista: eu cheguei até aqui porque eu tinha uma meta. E eu contratei um especialista para organizar o meu projeto de vida. Então, eu achei que do Corinthians eu ia para um outro time, para depois, para a Europa, para depois ser treinador da seleção brasileira. Mas ele tinha uma meta e conseguiu. Então, tenha metas. Segundo passo, como você vai atingir a sua meta? O que você precisa para atingir a sua meta? Qual é o tempo que você necessita? Ontem, no culto de jovens, eu dei um exemplo de um amigo, muito amigo meu, que ele passou no concurso de cartório. Ele tem hoje 30 anos ou 31 anos de idade. E ele passou com 25 anos de idade, num curso dos mais difíceis do Brasil. E eu perguntei para ele assim: qual foi o seu segredo? Ele disse: eu tinha uma meta. E quando eu tinha 15 anos de idade, decidi ter um cartório. E eu estudo desde os 15 anos de idade.
10 anos para realizar o seu projeto de vida. Foi uma meta. Quanto você precisa de tempo? O que você precisa para realizar a sua meta? Quanto tempo? Qual é o dinheiro que você precisa? Pense nisso. Terceiro ponto, e o mais importante. Esta sua meta está de acordo com os planos de Deus? A sua meta é o que Deus quer para a sua vida? Porque o meu sonho era ser jogador de futebol. Mas eu sabia que não era isso que Deus queria para a minha vida. Deus queria muito mais para a minha vida. O que você quer para a sua vida? O que você pensa em ser e ter é para Deus ou é para a sua realização pessoal? Porque eu vou te adiantar, se for para a sua realização pessoal, Deus não vai te ajudar. Deus não vai te ajudar. Eu queria que você lesse comigo no capítulo de Mateus 23. Nós vamos ver vários versículos da Bíblia, esse é o primeiro. Capítulo 23 de Mateus diz assim: Então, acharam? Então Jesus se dirigiu à multidão e aos seus discípulos e disse: Os escribas e fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Sentar na cadeira de Moisés era um sucesso. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los nem com o dedo. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Por isso trazem largas faixas e longas franjas nas suas vestes. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de serem chamados rabi pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados rabi, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmão. E ninguém na terra chameis de vosso pai, pois um só é vosso pai, aquele que estás nos céus. O que fica muito claro para mim nessa palavra? Que o sucesso que eles buscavam era um sucesso pessoal. Eles em nenhum momento queriam atender ao chamado de Jesus. Eles em nenhum momento colocavam Deus na sua expectativa de vida. Eles simplesmente queriam sucesso para serem os primeiros, para serem os reverenciados, para serem os reconhecidos entre os homens. Então, se o seu projeto de vida só tem isso, te digo, Deus não vai te abençoar. É necessário que você consulte a Deus para a sua empresa. Por que você quer a sua empresa? Para abençoar outras vidas? Amém. Amém. Eu vou dar um exemplo a vocês. Tem um amigo que ele era chapeiro, fazia lanches. O dono da lanchonete não conhecia Deus e nem gostaria de conhecer. E o que ele fez? Ele me dizia assim: Alexandre, eu quero abençoar outras vidas, mas eu não consigo nem me abençoar. E ele buscava em Deus. E um dia ele disse: olha, Deus falou comigo que eu vou ser o dono da lanchonete. O dono da lanchonete chegou um dia desesperado e falou assim: olha, quer saber? Eu não vejo a hora que aparecer um aqui para comprar essa lanchonete, eu vou vender. E ele disse assim: o senhor está falando sério? Ele disse: estou. Eu vou comprar sua lanchonete. Como? Como que o senhor quer receber? Faz o seguinte, paga o seu trabalho então. Durante o tempo você trabalha e me paga, depois você é o dono da lanchonete. E Deus abençoou tanto ele,
Tanto ele que hoje ele tem 8 lanchonetes. Por quê? Porque o projeto dele era de abençoar os missionários. Abençoar os missionários. Se você tem uma grande meta, se a sua meta é tão grande, tem estratégias. Divida em etapas a sua meta. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Juízes. Capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 16. Estratégia, busque estratégia de Deus. Deus é um Deus de estratégias. É interessante que quando Gideão, ele saiu para o combate, saiu para a guerra, ele estava com 32 mil homens junto com ele. E desses 32 ficaram apenas 22 mil, mas Deus não queria que Gideão fosse com os 22 mil. Por que Deus não queria? Porque se Gideão fosse com os 22 mil, muitos poderiam achar que aquela batalha foi vencida em razão do número de pessoas que estavam com Gideão. Deus queria ser glorificado na vida de Gideão. Então, desses 22 mil, Deus selecionou apenas 300 homens. E Gideão foi com os 300 homens para a batalha. E olha o que diz o versículo 16. Então, dividiu os 300 homens em 3 pelotões. Dividiu 300 homens em 3 pelotões. E deu-lhes a cada um em suas mãos trombetas, e cântaros vazios, e tochas nos cântaros. E disse-lhes: fazei como eu fizer, e eis que chegando eu nos limites do acampamento, como fizer eu, assim fareis. E quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos a trombeta, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o acampamento, e direis: pelo Senhor e por Gideão. E chegou Gideão e os 100 homens que estavam com ele ao limite do acampamento, no início da guarda da meia-noite, quando havia a troca dos guardas. Olha a estratégia, não foi em qualquer horário, foi no momento que havia a troca dos guardas. E tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham em suas mãos. E os 3 pelotões tocaram as trombetas e quebraram os cântaros, segurando na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou em seu lugar ao redor do acampamento. E todo o acampamento pôs-se a correr, a gritar e a fugir. Gideão venceu a batalha com estratégia. Dividiu a sua meta em 3. Em 3 pelotões. Divida a sua meta. Sabe por que é importante dividir meta? Quando você vai construir uma casa, você tenta construir toda ela de uma vez só? Ou você constrói primeiro um quarto, depois a sala, depois o banheiro? É aos poucos, meu irmão. É aos poucos. Sabe qual o segredo de dividir a sua meta em etapas? Que cada vez que você conclui uma etapa, você se sente vitorioso. Eu vou dar um testemunho para vocês. Meu pai hoje sofreu um aneurisma cerebral, ficou na UTI entre a vida e a morte. Quando os médicos disseram que não havia mais chance, entrou um servo de Deus na UTI, orou pelo meu pai. E foi uma situação muito interessante, porque nós da família morremos de vergonha, porque nós não éramos crentes. E ele era um crente ungido, porque ele pedia a bênção de Deus sobre meu pai em alta voz, jogava óleo sobre meu pai. Imagina na UTI, todo mundo tem que ficar em silêncio, não é assim?
E lá, Deus abençoe esse homem, levanta esse homem. E então a gente morria de vergonha. E a gente viu o poder de Deus naquele dia. Porque meu pai, ele praticamente foi curado naquele dia, porque 3, 4 dias depois, tocou o telefone em casa às 7 horas da manhã, e nós achamos que era aquela notícia de que havia morte, porque o médico já tinha dito que meu pai ia morrer, e era uma notícia para perguntar se nós poderíamos levar roupas, que meu pai havia sido transferido para o quarto. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, mas eu acho interessante que quando meu pai estava em recuperação na UTI, um determinado dia ele tinha que soprar um aparelho para voltar a respirar, porque ele respirou muito tempo por aparelho. Então ele tinha que voltar a saber respirar novamente. E o aparelho é assim, gente, são 4 tubos com uma bolinha em cada tubo. Então você puxa o ar e assopra, e aquelas bolinhas têm que levantar. Só que meu pai não estava conseguindo levantar nem metade da primeira bolinha. Isso ficou por 3, 4 dias. A meta qual que era? Ele levantar todas. Nós queríamos o quê? Que ele levantasse todas as bolinhas. E a gente ficava com cara de desânimo, de fracasso, e meu pai sentindo toda aquela pressão. Um determinado dia, Deus nos deu a sabedoria. Eu e minha mãe falamos assim: puxa, nós estamos cobrando quem não deve ser cobrado, e sim quem deve ser incentivado. Vamos voltar lá? Voltamos lá e eu falei: pai, assopra a bolinha de novo. Ele assoprou metade da primeira bolinha, as outras 3 todas paradas. E nós dissemos assim: que bom que você levantou metade daquela bolinha, pai. Ele olhou desconfiado. Acho que esse pessoal está ficando louco. No dia seguinte nós fizemos a mesma coisa. Ele assoprou metade da bolinha e nós: pai, que bom que você assoprou metade da bolinha. No dia seguinte, quando nós chegamos no hospital, a enfermeira me disse: vem cá, o que aconteceu ontem aqui? Eu disse: não sei. Por quê, doutora? Porque vocês saíram e ele pediu o aparelho e ficou treinando a madrugada toda. E vai ver onde ele está levantando hoje. E aí nós chegamos no hospital, eu falei: pai, eu fiquei sabendo que o senhor está levantando as bolinhas. Ele não via a hora de a gente chegar. E quando ele chegou, e quando eu falei: assopra a bolinha, as 4 bolinhas estavam levantando. Significa que nós temos que comemorar cada etapa vencida. Se você ficar esperando para só comemorar quando você for o presidente da empresa, ou quando a sua empresa montar 8 filiais, você não vai chegar lá. Comemore as etapas. Tenha estratégias. Não tenha preguiça. Não tenha preguiça é uma grande fórmula para se alcançar uma meta. Porque nós desanimamos em razão da nossa preguiça. E muitas vezes a preguiça, ela está acompanhada de um fator negativo que se chama você se achar pequeno. Você já se acha pequeno, você não se acha capaz, você acha que não pode, que não tem potencial. Eu passei por isso por muitos anos. Por muito tempo eu achei que Deus ia mandar o maná do deserto todo dia para mim. Eu achei que só bastava ficar orando e que no dia seguinte o maná chegaria na minha casa. E as dívidas começaram a aparecer. Muitas dívidas. Nós tivemos que vender um dos nossos carros. Uma vergonha grande. Nome no Serasa, SPC, protesto. Cobrança. Para quem nunca foi cobrado, não é fácil você receber um oficial de justiça na sua casa.
Não é fácil ver bens da sua casa serem penhorados. Não é fácil você estar na sua empresa e de repente, quando você está atendendo um cliente, que era o caso da minha mãe, entrava o oficial de justiça querendo levar os bens embora. Não foi fácil. Eu tinha um trabalho, não tenho nada contra quem ganha isso por mês, quero que você me entenda. Ganhava R$300 por mês, mas eu era formado, tinha uma faculdade. E eu não me conformava de ver os meus amigos na faculdade ganhando 4, 5 vezes mais que isso. E eu ganhando apenas R$300. E quando determinado mês não tinha dinheiro, a empresa não me pagava. E eu ficava sem salário. Não foi fácil. Mas, determinado dia, fui num culto. E o pastor estava pregando a palavra de Deus. E ele pregou 1 Reis, versículo 18. Queria que os irmãos abrissem comigo. É capítulo 18, melhor dizendo. 1 Reis, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 22. Diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Era como eu sentia naquele momento. Me senti sozinho. Vi os meus amigos que eram ímpios sendo abençoados, os profetas de Baal abençoados, e eu sozinho. Então, eu fui nesse culto, e o pastor pregou essa palavra. E ele disse assim: no versículo 23, continuando: Sejam dados a nós 2 novilhos, e eles escolham para si um dos novilhos, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Disse, pois, Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos, e preparai o primeiro. Porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, mas não metais fogo ao sacrifício. E tomando o novilho que se lhe dera, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. E saltavam em volta do altar que tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez ele esteja dormindo e necessite de que o acordem. E eles clamavam em altas vozes, e conforme seu costume, se retalhavam com facas e com lancetas, até correr o sangue sobre eles. Também sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém,
não houve voz, ninguém respondeu, ninguém atendeu. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. E Elias restaurou o altar do Senhor que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego, em que podiam caber 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaço e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. De novo disse: fazei terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eu não estava sozinho. Eu pude perceber que eu não estava sozinho, que não importava o número de pessoas que estavam sendo abençoadas, não me importava. O que importava era o que Deus tinha para a minha vida, e que eu tinha que tomar posse naquele dia. E eu tomei posse naquele culto e falei: Senhor, eu quero reparar o meu altar, eu quero fazer tudo o que for necessário, e eu sei que o Senhor vai me abençoar, e eu sei que o Senhor vai derramar fogo na minha vida, e que muitos vão ver a glória do Senhor na minha vida. E foi o que aconteceu. Só para que vocês tenham uma ideia, eu tinha um salário de R$300, e hoje é mais ou menos esse o valor da minha hora trabalhada. Olha o que Deus faz com aquele que crê no seu nome. Eu não estava sozinho. Eu estava no culto ontem de jovens e eu disse que às vezes você pode se achar um pequeno. E eu vou te dizer uma coisa: se você se acha pequeno, faz o seguinte: dê glória a Deus, porque é dos pequenos que Deus gosta. É daqueles que são pequenos que Deus faz o mover, o agir. É que Deus trabalha, levanta, exalta, para confundir os sábios. É muito interessante que eu estava vendo a palavra de Deus, e disse ontem no culto de jovens, que quando Jesus entrou em Jerusalém, ele não entrou em cima de um tigre, ele não entrou em cima de um elefante, nem de uma girafa, e nem de um leão. Ele entrou em cima de um jumentinho. Em cima de um jumentinho, que ninguém tinha tocado ainda. Se ninguém tinha tocado, meu irmão, é porque ele era desprezado. Não se sinta desprezado. Deus tem algo grande na sua vida. Não se sinta só. Se você estiver só como Elias, faça como Elias. Zombe. E se o inimigo muitas vezes querer colocar na sua mente que você está sozinho e que ninguém está do seu lado, faça como Elias. Zombe do inimigo. Elias zombava. Eu acho tremendo isso aqui, porque eu morro de rir com isso aqui. Eu fico imaginando a cena de Elias chegando e falando assim: vai, como é que é? Pô, e aí? Fraquinho, seu Deus, hein? Sabe que está dormindo? Acorda ele aí.
Está viajando? Puxa, para onde ele foi? Para o Caribe? Pô, deixou você aqui? Zombando. Muitas vezes o inimigo deve ficar furioso com isso. Uma dica para você aí. Quando nós temos um projeto, uma meta, é muito importante que você também, para que tenha sucesso naquela sua meta, busque em Deus sabedoria. Busque em Deus sabedoria. Ontem eu contei uma história para os jovens de um rapaz que foi procurar emprego e ele chegou na fila e a fila já estava lotada. E o que ele fez? Ele pegou um pedaço de papel e escreveu assim: não contrate ninguém antes de falar com o último da fila. E mandou entregar para quem estava entrevistando. E o cara achou tão fantástico aquilo que contratou ele. Sabedoria. Busque sabedoria. No seu relacionamento, você quer ter um sucesso emocional? Eu descobri não faz muito tempo não, meu irmão. Sabedoria no relacionamento. Cultivar o relacionamento. Você já disse para sua esposa que você ama ela hoje? Você já disse para o seu marido que você o ama hoje? Quanto tempo você não faz isso? O meu avô, quando a minha avó faleceu, ele chorava compulsivamente do lado do caixão da minha avó. E eu vi que era uma coisa tão assim estranha, que eu perguntei a ele. Eu falei: vô, qual o motivo de tanto choro? Porque minha avó já estava doente, todos já sabiam que isso ia acontecer. É lógico que todo mundo chora, mas o choro dele era muito estranho. Eu perguntei: o que aconteceu, vô? Ele disse assim para mim: eu me lembrei que mais ou menos uns 20 anos eu não dava uma flor para sua avó. Há mais de 20 anos. E eu tive que dar uma coroa de flores e vou ter que colocar em cima do caixão dela. Deve ser uma dor, gente. Acho que você não quer isso para a sua vida. Relacionamento, se você quer ter sucesso de relacionamento, e tome muito cuidado com isso, com o que o mundo oferece. Às vezes você tem uma empresa e a sua empresa tem lá uma secretária, que é lógico, pela profissão dela, tem que estar arrumada, tem que estar cheirosa, tem que estar tudo em dia. Aí você chega em casa, sua esposa está cansada, trocou de roupa, e você começa a ter alguns conflitos. Então posso te dar uma dica? Invista na sua esposa. Invista no seu marido. Seu marido está começando a engordar, como eu aqui? A minha esposa já chegou e falou para mim assim: olha, vamos fazer uma academia juntos? Eu falei: entendi o recado. Invista na sua esposa. Vale a pena. Tem gente que... Olha, o relacionamento, eu acho interessante. Eu falo isso nas minhas aulas, até que os alunos adoram isso. Quando a gente começa um relacionamento, não é assim. Todo mundo é assim. Você chama a moça para sair, ela aceita, aí ela vai para a casa dela. Aí ela vai se arrumar, combinou com você às 9 horas da noite. Então ela começa a tomar banho às 6h30. Né? Então ela ficou 1 hora embaixo do chuveiro, aí ela sai do chuveiro, passa 1 quilo de creme no corpo, tal. Aí ela vai trocar de roupa. Aí ela olha no armário, tem lá 30 vestidos. Ela tira todos eles, experimenta todos eles. Depois ela coloca todos de volta e faz uma seleção. Esse aqui não. Deixa uns 10 de lado. Aí ela volta a olhar os 10 novamente. Coloca os 10 novamente. Qual que eu fico mais magra? Qual que isso? Qual que aquilo? Aí ela começa a chorar e diz assim: não vou sair, não tenho roupa. Não é assim? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas como ela combinou e não tem como ela
dizer que não vai mais, então ela escolhe uma e vai. Aí ele para o carro na frente da casa dela e também vai cheiroso, perfumado, né? Vai arrumado, abre a porta do carro, ela entra. Aí quando ela entra no carro, ele diz assim: nossa, como você está linda. E ela diz assim: me arrumei rapidinho. Não é assim? Aí ele diz assim: puxa, ela é a mulher da minha vida. Se ela ficou tão linda assim rapidinho, é com ela que eu vou casar, não é? Aí eles se casam. E nos primeiros meses, aquela fase da criança. Já viram a fase da criança? Você se lembra da fase da criança? Você fala que nem bebê? Dá totatola pra mim. Não é assim? Não é assim? Não é? Bebê vai querer macarrão. Não é assim? Aí passa. Isso é uma fase só, mas passa. Aí fica mais maduro o relacionamento. Mas era tão bom se essas coisas permanecessem, porque o tempo vai. Outro dia desse eu fui numa churrascaria com um amigo, estava chovendo, e ele parou na frente da churrascaria, eu estava atrás, e o relacionamento deles em crise. E nós combinamos de conversar para justamente falar, porque eu estava passando por tudo isso, e disse: olha, eu aprendi umas técnicas novas aí, eu vi aquele filme, Prova de Fogo, tal, queria dar de presente para ele o livro, inclusive, tal. Aí ele parou na frente da churrascaria e estava chovendo, como hoje. Aí ele saiu correndo, desceu do carro, saiu correndo. Eu pensei: vai pegar o guarda-chuva para ela, né? Olha que legal. Aí daqui a pouco ele parou na porta. Você não vai vir, não, é? Aí ela saiu. Quando ela saiu, chovendo, na metade do caminho, falou assim: volta lá, pega meu celular que eu esqueci. Mandou a mulher voltar para pegar o celular. Na hora eu já percebi qual que era o problema do relacionamento. É esse o seu relacionamento? Será que não está assim? Se você quer ser sucesso emocional, acho melhor você mudar de ideia. Sucesso profissional e espiritual exige algo que talvez você tenha e vai mudar a partir de hoje, em nome de Jesus. Timidez. Não sejais tímidos. Mas vamos ler Juízes 7, versículo 3. Acho tremendo esse versículo. Juízes 7, versículo 3. Quando Deus fez a seleção daqueles que deveriam ir para a batalha, olha o que Deus diz. Versículo 3. E agora proclame nos ouvidos do povo, dizendo: quem teme e é medroso, volte e se vá logo. Quem teme e é medroso, volte e se vá logo. Se você quer sucesso espiritual e sucesso profissional, você não pode ser tímido. O que é timidez? Timidez é falta de coragem. Timidez é insegurança. Timidez é acanhamento. Timidez é inibição. Deixa eu te dizer uma coisa. Medo todos nós temos. Uns têm medo de barata, outros têm medo de tomar um tiro. Todos têm medo. A diferença é que alguns sabem administrar o medo e outros não. Timidez está muito relacionada a medo.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não conhece o Deus que você serve? Você não acredita no Deus que você serve? Qual é o tamanho da sua fé? Se você acredita nele, você tem medo do quê? A palavra de Deus diz que até no vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Olha que promessa linda e maravilhosa, para que ter medo? Olha que coisa, ter medo todo mundo tem, os grandes têm medo. Eu trouxe essa revista aqui, ó, a revista Veja de hoje, tem uma matéria aqui, fantástica, de um pianista que perdeu os sentidos da mão e se tornou um maestro. E ele disse, na sua entrevista, que quando ele foi dar a sua primeira apresentação internacional como maestro, ele ficou com tanto medo que ele fez xixi nas calças. Está aqui na revista. Um dos grandes pianistas reconhecidos internacionalmente teve medo. Ele disse que ele foi ao banheiro, olhou para o espelho e disse: não, eu conheço mais de Bach do que qualquer um aqui. Eu vou voltar lá e vou ter a maior apresentação da minha vida. Voltou e fez a maior apresentação da sua vida. O que você tem que fazer quando bate o medo? Eu posso até ser que eu não consiga fazer, mas eu tenho um Deus que vai me capacitar. Eu vou lá e vou realizar, e vou fazer, em nome de Jesus. A sua empresa está falida, Deus vai realizar, não é você, é Deus que vai realizar por meio de você. Ah, eu tenho medo de falar eu não tenho capacidade, a minha empresa não tem estrutura para ter um cliente como esse. Eu conheço tanta gente que fala isso para mim. Ah, eu não posso pegar um cliente como esse, é muito grande para mim, eu não tenho estrutura. Ah, eu não posso fazer tal coisa porque eu não vou prestar um concurso público que eu não sou capaz. Eu tenho medo de não passar. Quem disse para você que você tem que passar no primeiro concurso que você vai prestar? Quantos você conhece que passou no primeiro concurso? Eu não conheço nenhum. Você conhece, pastor? Alguns, poucos casos. Não é assim? Então, você tem que batalhar, se esforçar e jamais deixar o medo tomar conta das suas atitudes. A minha empresa está indo bem? Não está indo bem? Amém. Deus vai melhorar, acredite. Mas será que a sua empresa não está indo bem? Por quê? Você já perguntou para você mesmo? Você já buscou as estratégias de Deus para a sua empresa? A sua empresa tem metas? Quais são os seus clientes? O que você quer atingir? Que tipo de cliente você quer? Você trata bem o seu cliente? Trata bem? Você tem um sorriso, uma palavra de paz, de alegria para o seu cliente? Como você diz bom dia para o seu cliente? Eu vou a algumas empresas em que eu advogo e que eu sou recepcionado assim, hoje logo cedo já o cliente me ligou. Graças a Deus que o cliente ligou logo cedo. Olha que interessante, eu tenho um amigo que ele foi numa palestra, era um congresso dos agentes funerários. Agentes funerários, aqueles que trabalham com plano plano funerário, né? E diz que lá nesse congresso, abriram o congresso assim, olha, bom dia a todos, nós estamos aí no começo do ano, janeiro, férias, muitas viagens, muitas mortes, muitas vendas. Assim. E a preocupação deles, sabe qual que era? A preocupação deles era com o consumidor, a qualidade do produto.
E eu fiquei impressionado porque o consumidor final não volta para reclamar, né? E eles preocupados com a qualidade. Você está preocupado com a qualidade da sua empresa? Do produto que você oferece? Será que não é esse o diferencial? Me lembro que uma das passagens que mais me marcou foi Mateus 14, 29, em que Pedro caminhava sobre as águas, mas quando ele teve medo, ele afundou. Que maravilhoso caminhar sobre as águas. Deve ser uma experiência sobrenatural. E ele já estava passando por uma experiência sobrenatural. E ainda assim, Pedro teve medo. Então, medo, todos nós temos. Em qualquer momento da sua vida espiritual, você vai sentir medo. E não se sinta menor por isso. Não se sinta fraco por isso. Mas creia que Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que você pediu, sonhou ou pensou. Para finalizar, muitas vezes você estabeleceu metas, estabeleceu projetos, mas o inimigo não vai se contentar com isso. E ele vai buscar tirar de você as forças. Vai buscar tirar de você, ou vai usar pessoas para dizer a você que você não vai conseguir. Isso acontece muito. Acontece em todos os lares. E muitas vezes acontece dentro da sua própria família. Seu pai vai dizer, você não consegue, você não é capaz. A sua mãe pode chegar para você e dizer, não vai dar certo. Seu marido vai dizer, deixa disso, para de sonhar, você é sonhador. E quando me dizem isso, eu falo, amém, que eu sou sonhador. Você está vendo? É sinal que eu estou mostrando quem eu sou transparente, sou mesmo. Deus realiza todos os meus sonhos em nome de Jesus, eu creio nisso. E é interessante que num determinado momento, eu queria que vocês abrissem comigo Marcos capítulo 8. Versículo 32. Desculpa, vamos começar no 31. Capítulo 8, versículo 31. Diz assim, a palavra de Deus. Marcos 8, 31. Começou a ensinar-lhes como era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos, e os chefes dos sacerdotes e os escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus estava falando do plano da salvação, o grande projeto, a grande meta de Deus. A grande meta de Jesus era a salvação. E ele está mostrando o seu plano. Versículo 32. Falava-lhes claramente disto, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha aqui, Jesus falando do seu projeto, falando do seu sonho, falando da sua meta, e Pedro, discípulo de Jesus e grande amigo de Jesus, diz para ele, não, pare com isso. Porém, voltando-lhe olhando para seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás, porque não tens em mente as coisas de Deus, e sim as dos homens. Quando acontecer isso na sua vida, não fique com ódio ou raiva de quem está dizendo isso.
Não fique com amargura com seu pai, com a sua mãe, com sua esposa, com seus filhos. Não. Porque não são eles que estão dizendo. É o inimigo que está usando para tirar essa meta de você, para tirar esse sonho de você. E quando você compreende isso, o grande mistério aqui é que quando você compreende isso, você não fica com raiva deles. Você compreende a situação. E mais que isso, ora por eles, inclusive. O inimigo não vai ficar contente com os projetos que você vai traçar, com as metas que você vai traçar. Eu sei que você vai sair daqui disposto a reestruturar a sua empresa. Eu sei que você vai sair daqui buscar um emprego. Eu sei que você vai sair daqui hoje dizendo, vou prestar o concurso que eu sempre sonhei. Eu sei que você vai sair daqui dizendo, vou realizar aquele sonho de empresário que eu sempre quis ter. Eu sei disso. Deus me mostrou muito claramente hoje à tarde o que vai acontecer aqui hoje. Mas o inimigo não vai se contentar com isso. E ele pode ser que quando você pise na sua casa, ele já tente, com o primeiro ato de algum familiar, desanimá-lo. Mas que você tenha a autoridade de Jesus e repreenda Satanás. Vou dizer uma coisa para vocês e eu queria que vocês prestassem muita atenção agora. Eu sou o advogado. Alguém aqui já contratou um advogado? Levanta a mão. Alguém já precisou de um advogado? Quando você vai no advogado, o que o advogado faz quando você fala, você é meu advogado? Ele te dá um documento, não dá? Que documento que ele te dá? Se chama procuração. Você assina uma procuração. E quando você assina a procuração, você está, em outras palavras, dizendo o quê? Cuide daquilo que é meu. E você confiou a ele, não confiou? Inclusive, ele é alguém de sua confiança, senão você não o contrataria. E você espera dele que ele faça o melhor para os seus direitos, os seus interesses. Não é assim? Quando a Bíblia diz que Jesus nos deu autoridade para repreender Satanás, para expulsar demônios, para operar milagres, para manifestar a cura, ele deu a você, sabe o quê? Uma procuração. Ele assinou em você a procuração. Nós lemos aqui e cantamos aqui, e eu vou finalizar, aquela música, A Marca da Promessa. Né? Nós temos a marca da promessa. Olha que maravilhoso que Deus me deu hoje à tarde. Isso foi hoje à tarde. Eu sou professor de Direito Empresarial e eu falo sobre marca. Pastor, olha que lindo. O que é uma marca? Nós temos 3 tipos de marca de acordo com a lei. A lei dos homens diz que nós temos 3 espécies de marca. Marca de produto ou serviço, marca coletiva e marca de certificação. Você vai entender. O que é a marca de produto ou serviço? É aquele sinal, diz a lei, essa é a expressão da lei, tá? Sinal distintivo, que difere um produto ou um serviço de um outro produto ou serviço semelhante, idêntico ou afim. Vou explicar. Quando você vai no supermercado e quer comprar um refrigerante sabor laranja, garrafa de 2 litros são todas iguais. Sabor laranja não tem outra cor. É sempre cor laranja. Se elas estiverem com os rótulos virados, você não sabe qual produto que você quer levar para casa, porque são todos iguais. Como que eu sei qual produto eu quero levar? Porque eu viro, tem o rótulo Fanta, depois Suquita, depois Skin Cariol, depois Crush, não sei se é do tempo de vocês, depois Dolly, Convenção, Maracanã, Jesus me ajuda, e aí vai. Tem uma bebida que eu não vou dizer o nome, que a gente vai ficar na internet depois, que é uma bebida de refrigerante que é
É uma maravilha, meus irmãos. Eu deixo em casa, na geladeira, sempre uma. Sabe aquela visita que vai na sua casa e não vai embora? Aquela que você coloca pijama, serve o café, começa a bocejar e o cara continua lá. Que a gente tem que saber, né? Tem que ter sabedoria para ficar na casa dos outros. E aí o que eu faço? Sirvo esse refrigerante. Porque ele faz um efeito imediato. Né? E aí o irmão vai embora. Mas aí o que acontece? Então, a marca de produto ou serviço, qual que é? É a marca que faz a distinção. Você sabe a qualidade do produto pela marca que ela possui. Quando Deus coloca a marca da promessa na sua vida, o que Ele está dizendo? Que você tem a qualidade de Cristo. A marca, além de ser marca de produto ou serviço, ela tem a marca da coletividade. O que é a marca coletiva? Quando você compra um café no supermercado e vira o rótulo, vai estar escrito assim, ó, Associação Brasileira dos Produtores de Café. Por quê? É uma associação, uma coletividade. E a Associação Bíblica do Brasil, uma coletividade, uma marca. Quando você pega um produto que tem essa marca, você sabe que ele tem as características, ou ele tem a qualidade que se espera daquela coletividade. Então, quando Deus coloca sobre nós a marca da promessa, Ele está dizendo, olha, com essa marca, você faz parte da igreja. Você é corpo de Cristo. Você é membro integrante do corpo de Cristo. Você faz parte da coletividade. A marca, ela pode ser também uma marca de certificação. O que é a marca de certificação? Aquela que atesta o produto, a conformidade do produto ou serviço de acordo com as normas técnicas de segurança, qualidade, produto que se aplica. Marca todo mundo conhece. Imetro, ISO 9000. São marcas de certificação. Quando você vê uma marca, está lá, ISO 9000, você sabe que tem segurança o produto. Que o produto tem qualidade. Imetro, a mesma coisa. Quando Deus coloca sobre você a marca da promessa, Ele está dizendo, Ele está certificado, Ele está aprovado, Ele passou por todos os testes, Ele é aquele que está seguro nas promessas, está firme na rocha, é Ele faz parte e Ele foi aprovado por mim. Se você quer ter sucesso, seja ele material, seja ele profissional, seja ele espiritual, ou seja ele emocional, é indispensável que você tenha na sua vida a marca da promessa. Ter marca da promessa é amar a Deus, é adorá-lo, é obedecê-lo. E eu não poderia deixar de terminar dizendo que tudo isso, em especial, a vitória profissional e material, depende diretamente de uma palavra muito importante que poucos conhecem, que se chama dízimo. Quando eu digo que poucos conhecem, eu digo que dízimo é uma coisa de muita responsabilidade. Eu só quero contar um testemunho para vocês que, para mim, como o pastor disse hoje, não se tem religião sem sobrenatural. E para mim, a grande experiência sobrenatural, além da cura do meu pai, foi essa. Eu namorava uma menina uma vez, estávamos indo num acampamento, fomos sequestrados, sequestro relâmpago. Pegaram minha carteira, dinheiro, o meu celular. Eu estava naquela época que ganhava muito pouco, gente. Lembra que eu comentei com vocês?
Na verdade, eu comprei um celular usado. E eu tinha esse celular, e eu estava lá, e foi difícil pagar o celular. E aí então, fui sequestrado. Levaram tudo. E eu disse, puxa, eu sou não aconteceu nada, graças a Deus, mas a gente a gente nunca está contente com nada, né? Um livramento fenomenal, mas ainda assim, eu disse, puxa vida, sou dizimista fiel, eu ganho um pouco, mas dou meu dízimo, não falho com ele. Senhor, me dá de volta. Mas eu nunca imaginei que aquela palavra fosse ter tanto efeito. Quando eu disse me dá de volta, eu pedi que me desse condições financeiras para comprar um outro. Fizemos o boletim de ocorrência. 3 dias depois, liga em casa um rapaz e diz assim, olha, o senhor foi sequestrado? Eu falei assim, fui. Ele falou assim, eu estou com o seu celular. Aí eu falei, eu achei um pouco estranho. Eu fiquei com muito medo. Eu falei, não, mas pode ficar com você. Eu não vou querer não. Porque eu falei, será que eles estão me chamando de novo lá? Eu vou cair numa armadilha? E aquilo me queimando. Ele falou assim, me queimando por dentro. Eu tenho um amigo que ele é policial. Eu falei, olha, vocês não querem ir comigo lá? Buscar esse celular? Quando você estiver saindo aí da polícia, você me dá um toque. Não, a gente vai lá com os 3, 4. Aí fomos lá. Chegamos lá na empresa. Rapaz, o que aconteceu? O carro, que era o carro da minha ex-namorada, eles pegaram o carro, desmancharam o carro, e com o celular e outros objetos, eles foram e roubaram outro carro, que era o carro do dono dessa empresa. E esqueceram o celular lá dentro. A polícia pegou o carro, devolveu o carro para ele e ele mandou lavar o carro. Quando ele mandou lavar o carro, o pessoal do Lava Rápido falou, olha, nós achamos esse celular aqui, é seu? Ele disse, não, mas eu vou ligar para quem é? O dono. E aí então, ele me ligou e eu fui lá e peguei o celular de volta. Gente, vocês chegaram a imaginar o que é isso? Quantos furtos acontecem em Campinas? Quantas situações, eu jamais podia imaginar que o meu celular pudesse voltar para mim. Jamais. Foi quando eu tive a primeira experiência sobrenatural. E isso me marcou demais. E por fim, a última palavra, prometo. Atos 16 é o último. Atos 16, versículo 6. Diz assim, Atos 16, versículo 6. Atravessaram a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Deus, ou o Espírito de Jesus, não o permitiu. Então, tornaram a Mísia e desceram a Troade. Paulo queria evangelizar a região da Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo não permitiu que ele evangelizasse a Ásia. O que Deus fala comigo sobre isso? Que às vezes você vai traçar o projeto, vai traçar um plano, vai tentar realizá-los, mas o Espírito Santo pode ser que te impeça de realizar. Por que o Espírito Santo impediu que Paulo evangelizasse a Ásia? Porque Deus tinha algo maior para Paulo. Porque Deus queria que Paulo evangelizasse não a Ásia, mas sim a Europa.
Deus tinha algo maior e melhor para Paulo. Então, às vezes você vai traçar o seu projeto, vai traçar a sua meta, mas pode haver um impedimento de Deus nesse momento. Não ache que Deus não quer que você continue o projeto. Não, abre os seus olhos para o sobrenatural de Deus, porque Deus pode querer algo melhor do que você está desejando nesse seu projeto. Meus irmãos, eu queria que, pastor, posso pedir para o pessoal do louvor aparecer? Eu queria agora, em nome de Jesus, que todos ficassem em pé. Eu queria que vocês cantassem a Marca da Promessa, mas mais baixinho, mais lento talvez. Que tipo de sucesso você quer para a sua vida? Se for um sucesso espiritual, busque a Deus incessantemente. Se você quer sucesso material, traça metas, traça projetos. Consulte a Deus. Se você quer sucesso sentimental, emocional, dê o seu melhor. Conquiste novamente o seu casamento, a sua esposa, a sua noiva, seu marido. Às vezes uma mensagem pode fazer tanta diferença. Eu vou ler algumas mensagens que eu mandei essa semana. Segunda-feira, saudade está incontrolável. Terça-feira, te amo com todas as minhas forças. Isso aqui eu não posso ler. Te amo cada vez mais. Obrigado por ser tão companheiro e tão especial. Um dos momentos mais difíceis da minha vida, ele me ajudou tanto essa semana. Linda, saudade louca. Fez tanta diferença no meu casamento, gente. Se vocês soubessem disso. Eu quero dizer o seguinte, antes de fazer o apelo, se você que está nos assistindo, presente aqui na igreja ou presente pela internet, que quer ter a marca da promessa na sua vida, que quer que Deus trate com você, que você conheça o Deus verdadeiro, que Deus possa transformar a sua vida, esteja presente nos seus sonhos, nos seus projetos e te ajude a alcançar as suas metas. Para isso, você tem que aceitá-lo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Alexandre, como é que eu faço para fazer isso? Faça como eu. Eu fui numa reunião, numa igreja, cheguei lá, o pastor disse assim: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Eu dei um pulo que eu quase pulei na pessoa que estava à minha frente. E eu disse: eu quero. Ele disse: calma, que eu vou chamar mais gente, calma. E aí eu falei assim: o que eu tenho que fazer? Ele falou assim: vem aqui na frente. Aí eu fui à frente e fiz uma oração com ele. E foi tão especial aquele dia para mim. E dali tudo mudou. Não quer dizer que tudo foi fácil, mas tudo mudou. Então, é esse convite que eu quero fazer. Se alguém aqui na igreja que quer aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, eu peço para que você venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus, maravilhoso Deus, em nome de Jesus, pelo seu filho, nós pedimos que o Senhor escreva seus filhos, Senhor, o nome dos seus filhos tem misericórdia, no livro da vida. escreve o nome no Que o livro. Senhor possa libertá-los, Abençoa, Deus, com todo o seu amor. abençoá-los. O sangue do Cordeiro venha O sobre Senhor seja vivo sobre eles, na vida deles, Pai. Eu necessito, Senhor,
Opera tremendamente. Esteja com eles em todos os momentos, em todos os segundos, milésimos segundos, Senhor. Não nos desampare, Senhor. Eu te amo, Deus. Abençoa-os poderosamente, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Obrigado. Mais um último apelo que eu quero fazer aqui. Se você quer estabelecer metas, você sentiu no seu coração que você precisa realizar essas metas, que você precisa a partir de hoje fazer um projeto, fazer um planejamento, que você precisa reestruturar sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida afetiva, a sua empresa. Quero que você venha aqui à frente. Nós oramos, eu quero orar por você, em nome de Jesus, para que Deus te dê uma meta maravilhosa, para que Deus te dê um projeto maravilhoso, para que a sua empresa seja restaurada, para que esse projeto que você vai traçar seja um projeto vitorioso, vencedor, de sucesso, em nome de Jesus. Você tem a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. O sucesso de Deus está sobre você. Tome posse nessa noite, em nome de Jesus. Quero que os pastores ergam as mãos aqui, em união. Nós temos a marca do Deus Altíssimo, a marca da promessa. O seu sucesso começou já. O seu sucesso começou hoje, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos sobre a vida dos teus servos essa noite. Muito sucesso, Senhor. Metas grandes, metas sublimes, metas de qualidade, Senhor. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, profetizamos que o vale dos ossos secos vai se restaurar nessa noite, Deus. Que o seu Espírito Santo vai entrar sobre os ossos, vai corporificar, vai dar carne, vai ajuntar os ossos, vai levantar um exército, e o teu Espírito vai soprar sobre esse exército, e esse exército vai ser vitorioso em nome de Jesus. Senhor, profetizamos o sucesso nas empresas, empresas falidas que tenham vida nessa noite. Nós profetizamos vida nas empresas, profetizamos sabedoria nas empresas, uma grande gestão. Dá sabedoria para os teus servos administrarem. Senhor meu Deus, sucesso nos casamentos, Pai. Se há um casamento destruído nessa noite, o Senhor possa restaurá-lo, assim como o Senhor fez com o meu, Pai. Dê graça, dê sabedoria, Senhor. Dê amor, Senhor, encantamento novamente. Que a paixão volte a florir, Senhor. Senhor meu Deus, que eles se apaixonem novamente, que eles se admirem, que eles se amem, Senhor. Senhor meu Deus, que eles estejam próximos a cada dia. Profetizamos o amor sobre esses casamentos, Pai. Ah, Senhor, na vida espiritual, meu Deus. Senhor meu Pai, toda derrota espiritual seja retirada agora em nome de Jesus. Senhor, profetizamos o batismo do Espírito Santo sobre aqueles que te buscam nessa noite, Pai. Senhor, batiza, Senhor, agora. Derrama o teu poder agora, Senhor, em nome de Jesus. Sere kalamana suriandana bashebia. Rei kalamana gasonekai. Ore kala suriandana bastere kalamana hai.
Toca nessa vida agora com fogo, com brasas vivas do altar, Senhor. Meu Deus, enche de glória sobre essas vidas, Senhor. Dá um renovo, Senhor. Dá um renovo. Renova, Senhor. Renova de glória, Pai. Derrama o azeite, Senhor, sobre essas vidas, Pai. Senhor, entra com graça. Entra com graça. Entra com graça e poder, Pai. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a comunhão do Espírito Santo sejam abundantes em cada vida, digamos todos, amém. Dê um abraço gostoso no seu irmão e celebre o poder, a misericórdia, a justiça, a bondade de Deus sobre a sua vida.